Nossa saudação muito fraterna a todos os irmãos, a todos os amigos. Nós rogamos neste momento que o Senhor Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, que nós sejamos também assistidos por esses queridos benfeitores espirituais que trabalham nessa sociedade espírita Paz e Luz, e queremos também saudar a todos que nos assistem neste momento e dizer que é uma honra para nós poder realizar este trabalho, para que ele seja apresentado então pelas vias da internet a todos que estejam interessados. Dentre a população que compõe o nosso globo terrestre, a população de encarnados e desencarnados, nós podemos afirmar que a grande maioria ainda está nesse trânsito, cometendo muitos equívocos, cometendo muitos erros. Nós somos seres milenares e muitas vezes nós viemos através das nossas reencarnações cometendo até os mesmos erros, as mesmas falhas. E isso vai se cristalizando no nosso psiquismo, no nosso íntimo. E, portanto, nós vamos refletindo tudo isso nas nossas vivências. Nós somos espíritos comprometidos com a lei de Deus. Então, isso tudo vai fazer com que nós venhamos a sofrer. O nosso sofrimento, ele é decorrente única e exclusivamente da transgressão à lei de Deus. Isso provoca o nosso sofrimento. E nós, então, somos seres comprometidos. O que nós ainda erramos e erramos bastante é um fato. Também é um fato que nós não estamos destinados a permanecer no erro, a permanecer sofrendo as consequências do erro. Não estamos destinados a permanecer eternamente cometendo as mesmas faltas, as mesmas falhas, sem que venhamos a promover este soerguimento a partir do erro, que é tão necessário para o nosso processo evolutivo. Pois Deus, na sua infinita bondade, Ele não quer que permaneçamos errando e sofrendo. Ele quer sim que nós venhamos a progredir. E este progresso significa que nós devemos encontrar uma maneira de reparação, de soerguimento dos erros cometidos. A doutrina espírita, ela nos auxilia muito neste sentido. Ela vai propor e vai inclusive nos apontar ferramentas para que nós venhamos a praticar o nosso autoconhecimento. O autoconhecimento que é o autoaprimoramento, porque o aprimoramento ele só acontece a partir do conhecimento. Nós não vamos mudar para melhor algo ou alguém que nós não conhecemos. Então é o autoconhecimento e o autoaprimoramento que a doutrina espírita chama de reforma íntima. Isso tudo para que nós promovamos o soerguimento dos erros, o soerguimento moral a partir do erro cometido. O estado consciencial nosso, ele determina a estrutura perispiritual. O perispírito é este vínculo que liga o espírito ao corpo físico. Ele é chamado de modelo organizador biológico, exatamente por esta sua característica. Ele retira do espírito, ele suga do espírito este estado consciencial e vai implantar, vai imprimir no corpo físico as consequências deste estado consciencial. Então, as doenças, as deformidades, principalmente de nascença, os problemas orgânicos que nós temos ao longo da nossa existência são reflexos do que nós trazemos inscrito na nossa consciência. Isso tudo via perispírito. Então, nós vamos entender
que este processo de cura, o processo do soerguimento moral, é um processo de autocura, autoconhecimento, autocura, a cura real, na verdade. Com relação a esse tema, nós vamos encontrar em Atos, no capítulo 3, versículo 19, uma fala do apóstolo Pedro muito interessante e apropriada para estas considerações que nós trazemos hoje. O apóstolo nos diz assim: arrependei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, o apóstolo está nos recomendando: arrependei-vos, pois, e ele diz mais: e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Aqui o apóstolo está nos dando um roteiro, ele está com esta sua fala, ele está nos sugerindo de que forma nós podemos promover este soerguimento moral a partir do erro cometido. Desta fala do apóstolo, nós podemos extrair, é uma fala simples, curta, mas nós podemos extrair algumas recomendações muito importantes com relação a este tema. Primeiro ele nos diz: arrependei-vos. Aí o apóstolo está fazendo a diferenciação do processo de culpa e do processo do arrependimento. O processo de culpa normalmente é um processo de estagnação, de permanência. Por quê? Porque a pessoa que se sente culpada, ela comete o erro e se sente culpada. Ela age como se ela ficasse repisando os acontecimentos, cada vez mais revivendo a emoção da culpa, ficando no mesmo lugar sem progredir, sem tomar uma atitude. Então, ela não reage a esse processo, ela permanece ali. E ali ela fica estagnada, é um processo de estagnação. E a culpa, quando ela é internalizada e trazida para dentro do nosso estado consciencial, ela vai, através do perispírito, vai desaguar, ela vai se refletir no corpo físico, através do perispírito. Então, o que acontece? Muitas vezes, o processo pode ser autopunitivo. Em vez de se libertar, se autopune. E porque é um processo de autopunição, ele vai fazer com que o corpo seja prejudicado por conta do estado consciencial culposo. Ou a pessoa até faz aí uma depressão muito grande, porque ela cometeu um erro, às vistas dela é um erro muito grave, e ela então não consegue sair daquele estado e vai permanecer assim e vai estagnar, ou seja, não vai progredir. Já o processo do arrependimento é diferente. No arrependimento, a pessoa se dá conta que cometeu um erro, se dá conta e se arrepende. Quando ela se arrepende, em vez de se sentir culpada, ela se responsabiliza por aquilo que ela cometeu, por aquele erro, por aquela falta. Então o processo é mais rápido, não é um processo de estagnação, é um processo de movimento, porque ela, em se sentindo responsável pelo erro, ela vai fazer uma reflexão, uma autorreflexão. E nessa autorreflexão ela vai medir qual é a extensão deste seu erro, qual é a extensão das consequências desta sua falta. E então é um trabalho para se livrar deste desconforto que lhe dá esta sensação da responsabilidade. E como é apenas responsabilidade e não culpa, ela vai sair imediatamente desse processo buscando a reparação. Então, há uma reflexão sobre a gravidade e a extensão do erro cometido e o projeto de reparação,
que é o tamanho desta reparação, é proporcional ao tamanho das consequências do erro cometido. Então, esta reparação tem que se dar para que haja este soerguimento, para que a pessoa possa sair deste estado de responsabilização do erro. Como se dá a reparação? Se é fácil esta reparação, ou seja, se a pessoa com quem nós erramos, com quem nós cometemos uma falta, ou para quem nós cometemos alguma coisa ou prejudicamos, ou uma instituição ou um grupo, se está próximo de nós, é mais fácil a reparação, porque nós podemos fazer isso diretamente. Agora, algumas situações acontecem em que a pessoa ou o grupo ou a instituição que foi agredida por nós, que sofreu as consequências do nosso erro, não está mais junto de nós. Algumas vezes é uma pessoa que está desencarnada, uma pessoa com a qual nós tivemos um problema e causamos um prejuízo e ela já desencarnou. Mesmo assim, é possível e recomendável a reparação. Nós reparamos através do trabalho no bem. Nós reparamos através das boas atitudes. Nós reparamos através das preces que nós fazemos por aquele que já desencarnou e que nós não temos, neste momento, oportunidade de nos encontrar e reparar aquela falta cometida. Para que isso não gere um processo íntimo, interno, não se cristalize em nós, nós vamos procurar um trabalho no bem, nós vamos procurar um voluntariado, trabalhando pelos necessitados, trabalhando pelas pessoas que estão em aflição, que estão com algum problema. E isso vai fazendo com que nós vamos diluindo essas consequências dos nossos atos. E nós, com a certeza de que a vida em algum momento vai colocar diante de nós as oportunidades exatas ou aquelas pessoas com as quais nós temos débitos, nós vamos corrigindo a nós mesmos diante da lei divina. Porque toda vez que nós prejudicamos a alguém, nós estamos retirando algo da lei divina. Nós criamos um débito com a lei divina. Então, quando nós trabalhamos no bem, com amor, nós colocamos de volta, dentro da lei, aquilo que nós retiramos. Porque, na verdade, o amor cobre uma multidão de pecados. É esta a proposta, é uma proposta psicopedagógica que nos diz que trabalhar no bem, amar ao próximo, é nos reabilitarmos com as leis. Então, este processo de reparação, ele se dá quando nós praticamos a lei do amor. Mas o apóstolo nos diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E o que é o processo da conversão? É um outro passo dentro dessa proposta do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Então, a conversão é mudar a rota, mudar a direção, é seguir em frente com um outro propósito, com uma outra visão, mudar o nosso estilo de vida. Se o erro cometido prejudicou alguém pelas nossas palavras, nós vamos, a partir de agora, nós vamos não errar mais, não cometer mais o mesmo erro. Então, nós, com a conversão, nós mudamos o nosso pensamento, mudamos as nossas palavras, mudamos o nosso estilo de falar e nos dirigir aos outros, mudamos as nossas atitudes. Isto é converter-se, é não errar mais. E a conversão também vem quando nós sentimos essa paz íntima, essa paz de consciência que nos proporciona todo este processo, conforme recomenda o apóstolo. No versículo seguinte, ao versículo 20, o apóstolo continua. No 19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vos sejam apagados os vossos erros. E ele continua: de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério.
Aqui ele está falando no que vai acontecer quando nós fizermos todo este processo. Ele está falando o que vai acontecer lá adiante. Ou seja, depois de nós nos convertermos, nós vamos nos aproximar da presença do Senhor. Toda vez que nós infringimos a lei divina, nós nos afastamos de Deus. Toda vez que nós cometemos um erro e não buscamos a reparação, nós nos afastamos. Quando nós fazemos todo este processo e nos soerguimos a partir do erro cometido, nós retornamos ao caminho, nós retornamos à presença do Pai. Deus enviou o seu Filho, Jesus, para nos ensinar o roteiro, que é o seu Evangelho. O Evangelho de Jesus é o roteiro que deve ser seguido para que nós possamos ir de volta aos braços do Pai. Jesus disse: eu sou o caminho que leva ao Pai. Então, quando nós fazemos todo esse processo, nós retornamos para o caminho e nos aproximamos então do Senhor. E aí o apóstolo diz: para que venham tempos de refrigério. Este tempos de refrigério é quando nós extraímos da nossa consciência, do nosso estado consciencial, aquele erro cometido porque nós já tivemos feito todo o processo. Então nós retornamos ao caminho, já aliviados, com a consciência aliviada, e nós vamos nos sentir muito mais próximos de Jesus e de Deus. E esses são os tempos de refrigério. É um estado de consciência calmo, puro, limpo. É um estado de consciência que nos faz sentirmos-nos muito mais aliviados, muito mais plenos, muito mais felizes. Isso é o que o apóstolo está aqui nos dizendo, que se fizermos todo este processo, nós vamos ter este soerguimento a partir do erro cometido e vamos seguir em frente, não vamos ficar estagnados. E também, mudando, convertendo-nos, não vamos mais repetir os mesmos erros e vamos tomar uma nova direção na nossa vida. E aí nós vamos encontrar ali adiante este estado de felicidade que todos nós buscamos e que todos nós merecemos. Temos que fazer por merecer, ou seja, nós temos que buscar, trabalhar dentro de nós e reparando fora de nós as nossas faltas, para que nós possamos então sentir esta presença do Cristo interno, Cristo dentro de nós, e caminharmos em direção ao nosso Pai. Que Jesus nos abençoe, que os benfeitores nos protejam, que nós possamos compreender cada vez mais o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e praticá-lo acima de tudo, porque então nós vamos renascer de uma outra forma, com muito mais harmonia, com muito mais paz, com muito mais equilíbrio e com muito mais felicidade. Nosso agradecimento a todos, que fiquemos em paz.